Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Podem sentar, irmãos. Hoje estamos já caminhando para os finais desse Dia das Mães. E, como disse a irmã Cláudia, o Dia das Mães não é apenas um dia, né? Tem filhos que pegam o Dia das Mães, querem fazer esse Dia das Mães um dia especial, colocar a mãe no céu, e nos outros 364 é um problemão para a mãe carregar, né? Mas, graças a Deus, nós temos a ideia de que Dia das Mães é todo dia, né? E nós não podemos deixar de fazer menção a uma mãe especial que a Bíblia nos traz. Convido os irmãos para nós abrirmos a Bíblia, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, verso 25 ao 35. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, verso 25 ao 35. Eu vou ler ali, que a minha é a área, mas eu vou ler com os irmãos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. E fora-lhe dado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Eu vou pedir ao Felipe que hoje eu vou suar a camisa dele, tá bom? Porque hoje nós estamos falando sobre a mãe. Assim, as pessoas falam que a gente não pede os nossos pais, né? Ninguém pede os pais que tiveram. Alguém pediu o pai que teve? Alguém pediu a mãe que teve? Mas também nenhuma mãe pede o filho que teve, porque o filho, a Cláudia Terra que dizia isso, né? Que era um pacotinho que estava no forno, e a gente só sabe o que tem dentro do pacotinho quando ele nasce. E aí, depois que ele nasce, tudo é festa, tudo é alegria, mas vem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e vamos e venhamos. Tem muita lágrima aí nessa história, tem muito susto, muita aflição, muita agonia, que a mãe ela vai sentir por causa daquele pacotinho que recebeu de presente, por causa daquele embrulhozinho que ganhou de presente. E Maria não foi diferente, ela também ganhou um pacotinho, ela também ganhou um embrulhozinho, e esse embrulhozinho chegou para ela de um modo totalmente inusitado, porque chegou um pacotinho para ela, e ela nem tinha ainda conhecido varão algum, ela ainda era virgem, e daqui a pouco vem um anjo. Irmãos, isso é muito maravilhoso, isso é muito espetacular. Vem um anjo e diz para ela que ela vai ser mãe, e ela fala assim: mas como pode isso? Como pode ser isso? Eu não conheci varão, eu não conheço homem, nunca dormi com rapaz nenhum, nunca dormi com homem nenhum.
Se ainda Maria fosse aquelas que andava aí se agarrando aí pelas esquinas, era uma coisa, mas nem isso tinha, nem isso era. Eu não conheci ninguém, eu não conheço um homem, não conheço varão, como isso vai acontecer? E de repente é apresentado para ela uma perspectiva que é completamente fora de tudo aquilo que se havia pensado, tudo aquilo que se havia imaginado. Hoje é dia de nós celebrarmos o Dia das Mães. Diversos lugares do mundo aí, nem sempre é comemorado no segundo domingo de maio, né? Nós fazemos por causa do costume americano, que importamos, né, tudo, e aí importamos também esse costume para nós. Mas a maternidade, irmãos, ela é vista como a maior tarefa que uma mulher pode receber. É a maternidade, cuidar de uma vida. É algo que nós que somos homens nunca vamos entender. Não é que a gente não faça não, porque pai, que é pai, também vai ver se tem mosquito atrapalhando o bebezinho a dormir, não vai? Não vai caçar um mosquito que está fazendo barulho dentro do quarto lá? Pai vai fazer isso. Pai, quando o bebê chora, às vezes ele chega lá antes da mãe. Ele só traz o pacotinho porque, na verdade, o máximo que ele pode fazer é ir lá e pegar, né? Pegar o bebê, mas traz. Até porque quem já viveu essa relação de maternidade e paternidade sabe o seguinte: quando está sorrindo, é pai. Quando está chorando, é mãe. Não é assim? Se está alegre, está divertindo, eu quero meu pai. Mas se está doendo, está machucado, está triste, está ruim, é minha mãe. Lá em casa é assim, já, os nossos já passou, já todo mundo já deixou as fraldas há muito tempo, já cresceram, tudo dono do nariz, e ainda é assim. Quando a coisa é boa, procura o pai. Quando as coisas não estão indo bem como deveria ser, mãe, vem cá, e vai chorar no ombro dela as pitangas, né? Por quê? Porque as coisas são assim. Será que Jesus foi diferente? Foi uma criança diferente? Será que a proposta foi diferente? E é interessante que a gente tem aquela ideia, né, de querermos criar um Jesus espetacular, só que quando aquele bebezinho nasceu, era um bebezinho como qualquer outro. E ainda vou falar para vocês uma coisa: aquela criança foi entregue para Maria com um propósito, porque Deus disse que aquela criança, existia um propósito de Deus na vida daquela criança. Existe um propósito de Deus na vida do seu filho. Também. O filho que você recebeu também tem um propósito de Deus para a vida dele. E Maria, ela tinha algo muito importante, porque ela precisava que aquela criança fosse treinada, ensinada, criada para cumprir o propósito de Deus. Só que quem é mãe sabe que não basta só ensinar, porque às vezes ensina, e parece que está entrando por um ouvido e saindo por outro. Jesus, eu acho que de repente não era bem assim, porque Jesus, ele era diferente. Mas quando a gente olha na Bíblia, irmãos, nós vemos que essa é a função que Deus dá para a mulher mais importante que tem. Quando as pessoas falam assim, não, porque a Bíblia é machista. A Bíblia não é machista, não, pelo contrário. Quando a Bíblia fala assim, ó, quem vai servir o tabernáculo, quem vai guiar o povo é os homens, sabe por quê? Porque a criança, 1, 2, 3, 4 filhos, já dá trabalho demais para ela ter que se preocupar com as outras coisas. Quem é mãe sabe disso. Por isso que o homem só faz uma coisa de cada vez, né? Né, Dinha? Homem só faz uma coisa de cada vez, né? Mulher não. Mulher, ela toma conta de 10 filhos. E cada um andando para um lado e do outro. E é interessante, eu falo que lá em casa é uma coisa interessante, né? Que a irmã Cláudia, ela tem um GPS guardado nela. Às vezes eu pergunto as coisas assim para a Jéssica, e a Jéssica tem uma dificuldade de achar. Aí eu falo,
ainda não é mãe, porque a Dinha, eu pergunto para ela, ela sabe aonde, ela conhece aquele cubo mágico que é a nossa casa na cabeça, e ela sabe certinho aonde está cada coisinha de dentro ali. Ontem para hoje, eu e o William, a gente fez uma coisa espetacular, né? A gente guardou a lembrança dela para ela não, foi uma tarefa para ela não achar, entendeu? Porque acha, mas dessa vez eu consegui fazer com que ela não achasse, né? Consegui pegá-la de surpresa. Mas a mulher, ela tem isso, a mãe, ela tem isso. E quando fala assim, a mãe, né, está com um bebezinho. Irmão, vocês já viram quando a mãe está fazendo alguma coisa e ouve o filho chorando? Já viu o que acontece? Ela simplesmente se desliga do que está acontecendo, o que ela quer, o filho. Imagine a mãe oficializando no santuário, fazendo o ofício do sacerdote, de repente ela ouve que o bebê caiu. O que ela faz? Ela larga o sacrifício, ou ela, para atender o garoto, ou ela ignora o garoto para poder continuar no sacrifício? O que ela faz? Então, para Deus, ele fala o seguinte: mamãe, a tua função principal é fazer com que os seus filhos se tornem bons adoradores ao Senhor. É isso que Deus espera da mamãe. É isso. Fazer que seus filhos sejam ensinados no caminho do Senhor. Não é fazer como muitas das vezes as pessoas falam assim, não, está vendo o garoto ali, ó, está fora da igreja, a culpa é da mãe e do pai. Não é não. Quando a Bíblia fala assim, ó, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele, ele não está falando da relação com Deus, não, porque isso é individual, cada um tem o seu. Ele está falando, a mãe ensina a criança a não roubar, não matar, não furtar, ensina ele a ser uma pessoa que quando chega o mais velho, ele levanta e dá o lugar. É isso que o texto está falando. É isso que o texto está falando. Não está falando de questão relacionada com Deus, não, porque os nossos filhos, eles precisam ter uma experiência com Deus igualzinho àqueles que estão lá fora. E o que a mãe pode fazer é simplesmente ter um foco maior para que os seus filhos encontrem-se com Deus. Mas eles possuem um livre-arbítrio. Quando eles crescem, eles escolhem o caminho deles e podem viver a vida que eles quiserem. E é interessante, irmãos, que quando a gente olha na Bíblia, a gente tem alguns exemplos de mães que realmente passaram por alguns momentos muito complicados. Irmãos, a Bíblia fala que Sara e Ana, irmãos, isso é uma palavra pesada, quando diz assim, ó, que Sara e Ana, elas eram estéreis. Irmãos, isso é uma palavra muito pesada. Estéril é que não produz fruto, é que não frutifica, que não cria, que não gera, que não produz nada. Palavras pesadas. Mas elas buscaram em Deus e Deus resolveu esses problemas. Deus fez com que elas se tornarem mães, não apenas de um filho, mas Sara se torna mãe de uma nação. E Ana se torna mãe de vários filhos. Porque a Bíblia fez com que ela tivesse outros filhos, além de Samuel. A Bíblia fala, irmão, de Joquebede, que teve que colocar a vida dela em risco para esconder o seu próprio filho até onde pôde. E Deus sabe o que ela passou para pegar aquela criança, colocar dentro de um cestinho e colocá-lo dentro do rio Nilo. Deus sabe. Pegou aquela criança, e é interessante, ela preparando o cestinho, os irmãos conseguem imaginar, ela preparando o cestinho, para botar o filho, betumando, cuidando, tendo cuidado para aquilo que não tem aos olhos do humano mais solução, porque aquele cestinho, em um rio infestado de crocodilos, irmãos, aquele cestinho ali, só valia para a fé dela em direção ao Senhor. E Deus fez com que aquela criança retornasse para que ela criasse. E transformou aquela criança no libertador de Israel. Porque aquela criança se tornou no maior flagelo que o Egito já teve. Porque foi por meio dela que Deus deu o livramento. Às vezes, né, a gente
olha os filhos. Existe mãe que pode olhar os filhos e achar que os filhos são causas perdidas. Você não sabe o que sobra lá na frente. E que Deus pode trabalhar e ainda fazer com que esse filho, causa perdida, se transforme no libertador do seu povo. Porque Deus faz essas coisas. A Bíblia fala de Eunice, que cuidou do seu filho Timóteo. Ela pegou aquilo que ela aprendeu da avó, transmitiu para o seu filho e transformou nesse filho num grande obreiro. Porque, irmãos, Paulo, quando pegou Timóteo, só foi trabalhar a questão ministerial, porque o servo de Deus já estava pronto. Por quê? A vovó Lloyd e a mamãe Eunice já tinham resolvido esse problema. Mas com Maria, irmãos, a coisa foi bem mais complicada. Bem mais complicada. Ela foi escolhida para carregar no seu ventre o Salvador do mundo. Aquele que haveria de salvar o mundo. E ela vai enfrentar alegrias, dores, desafios nessa caminhada, como sendo mãe de Jesus. Não foi uma tarefa fácil, não foi um caminho fácil. Diversas vezes a Bíblia vai falar que Maria não entendia nada do que estava acontecendo. O que ela fazia era só guardar as coisas no seu coração, porque ela não entendia nada do que estava acontecendo. Não entendia nada. Começou com a surpresa da concepção. De repente o anjo chega para ela e fala: ó, Maria, salve agraciada, o filho que tu vais dentro de você vai ser gerado um filho do Espírito Santo. Como pode ser isso? Isso foi um choque. Mas é interessante, irmãos, que mesmo ela não entendendo, o que ela disse é: cumpra-se em mim a vontade do Senhor, o propósito do Senhor. Se ofereceu para que isso servisse. E ela estava num país que, se Deus não abençoasse, ela iria ser apedrejada, como uma mulher solteira que estava se engravidando, que havia engravidado. E o interessante, irmãos, que essa concepção, por mais que a gente olhe hoje, mas para ela gerou problema, que a Bíblia fala que quando José percebeu que ela estava grávida, José quis sair fora. Quis sair fora. Mas o anjo foi lá e falou com ele. Às vezes, irmãos, nós temos, como pais, desejo de controlarmos tudo o que acontece em nossa casa. Mas, às vezes, o mistério de Deus está na mão das mamães. Quem é a cabeça do lar, a cabeça do casal? É eu. Mas a Bíblia diz que a irmã Cláudia é que edifica a casa. Não sou eu, é ela. Por mais que o pastor Paulo fale assim: eu sou pastor na igreja, sou pastor em casa também. Mas a Bíblia fala que quem edifica a casa é a Creuzinha. É ela que edifica a casa. É sobre ela que está essa mão, é sobre ela que está esse trabalho. E por mais que nós venhamos a querer ter o controle, às vezes, irmãos, a gente precisa esperar para ver qual o propósito de Deus por meio de nossas esposas com relação aos nossos filhos, porque elas também possuem um papel relevante. Por isso, irmãos, que nessa história aqui, José muito pouco aparece. José muito pouco aparece. O foco está em Maria. O anjo anuncia, ela aceita, José tenta sair. Existe a dor de um possível julgamento social, porque, irmãos, mãe é um problema sério. Mãe é um problema sério. Toda bobagem que teu filho faz, a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? Vai lá ver o que teu filho está aprontando, né? Vai lá ver o que teu filho está aprontando. Ninguém chegava para a irmã Márcia e falava assim: ó, vai lá ver o que o Pedrinho... Não, Márcia, vai lá ver o que seu filho aprontou.
É assim. Até porque filho feio não tem pai, mas tem mãe. Vocês já viram? Quando a criança é uma pessoa boa, de bem para a sociedade, eles viram e falam assim: poxa, o pai desse menino deu uma excelente educação para ele. Não é assim que fala? Quando Pedrinho está lá, aquele homem zarrão, estudando, educado, o que fala assim: poxa, o Ricardo, o pai, deu uma excelente educação. Mas quando ele apronta, tua mãe não te deu educação, não? Não é assim? A mãe desse garoto não soube dar educação, não. Quando a coisa é boa, é o pai. Quando a coisa é ruim, a culpa é da mãe. E esse é um processo que acompanha a vida inteira. José, ele intentou sair. E quando ele tenta sair, vai dizer que Maria não percebeu isso? Vai dizer que ela não percebeu? Ainda mais esses cabras chucro, né? Que quando a esposa não faz, a coisa não acontece exatamente do jeito que ele quer. Como é que é? Como é que é? Irmão José, quando a coisa não sai exatamente do jeito que o Natanael quer, né? Quando a coisa não acontece do jeito que a gente quer, rapidinho ela percebe. E Maria percebeu isso. Mas, ao invés dela bater boca e ir lá e buscar, ô José, vem, não, o que ela fez? Esperou que Deus enviasse o anjo para falar com José. Não foi ela que foi bater a boca com José. Se lembra de Manoá? De repente um anjo vai, não fala com Manoá não, o anjo fala com a esposa dele. E o que Manoá vai fazer? Senhor, tu falou com ela, agora quero que tu fale comigo também. Deus levou a sério? Deus ficou ofendido? Não, o anjo foi lá e apareceu para explicar para ele também. Irmãos, é tão fácil quando os problemas em relação aos nossos filhos são resolvidos na base da oração e conversando com Deus, esperando que Deus ele venha interferir. Teve um momento de alegria. Irmãos, vocês conseguem perceber quem foi a primeira pessoa que reconheceu Jesus como Salvador? Foi um feto que estava na barriga da prima de Maria. Porque quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o que aconteceu? João Batista foi batizado com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, foi cheio do Espírito Santo quando ouviu a voz. Imagina, João Batista estava sapatinho de fogo dentro da barriga de Isabel. Se criança chuta, imagina como é que ficou João Batista ali naquele dia. Porque ela percebeu, meu filho agiu diferente. Irmãos, e como é gostoso, né? O máximo que nós que somos homens podemos fazer é colocar a mão e sentir alguma coisa, né? É gostoso, né? Né, Ricardo? A gente botar a mão assim na barriguinha, assim, sentir a criança chutando, né? Às vezes a gente... Irmãos, o Wallace é um problema sério, que eu abraçava a Dinha e só sentia os pés dele assim, sai para lá que a mãe é minha. Era o tempo todo. Era chute, era empurrão, era assim. Mas Maria, quando ela vai visitar Isabel, Isabel percebe e diz para ela que ela era agraciada. E Maria e Isabel, cheia do Espírito Santo também, reconhece que Maria, ela era mãe do Salvador. E essa criança, irmãos, era uma criança tão especial, que às vezes a gente não entende aquele episódio dos 12 anos. Sabe por quê? Porque por que Maria, aquela mãe relaxada, não prestou atenção no filho? Não tinha nada a ver com isso. Irmãos, era que Jesus, ele era tão obediente, que jamais passaria na cabeça de Maria que ele não estava com eles.
porque Jesus era uma criança extremamente obediente. E quando Maria encontra a Jesus, aquele porquê não foi ralhando, não. Foi, você sempre obedeceu? O que houve agora? Foi esse o porquê. Porque, irmãos, às vezes, a mãe não entende o propósito de Deus na vida dos seus filhos. Às vezes, a mãe, ela não entende o que Deus está trabalhando na vida dos seus filhos. E, no afã de querer controlar, ela vira e fala, o que está acontecendo? Por que isso aconteceu? E aí ela recebe uma notícia. Você sabe que eu estou aqui, eu te obedeço, mas primeiramente eu estou aqui para obedecer ao meu pai. E é interessante, a irmã Cláudia, ela leu o texto, vocês se lembram onde ela leu? Efésios capítulo 6, versículo 1. Ô Felipe, coloca para mim, Efésios capítulo 6, de novo o texto que a irmã Cláudia leu. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Volta. Apesar de estar numa voz, colocado o verbo como uma ordem, ele não coloca isso como uma ordem de Deus. Ele está dizendo, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, ou seja, obedecei aos vossos pais enquanto eles são servos do Senhor, porque isso é justo. Por que é justo? Porque a felicidade da tua mãe, a felicidade do teu pai, depende da tua felicidade. E não tem como uma mãe ser feliz quando você está na noitada na rua. Não tem como seu pai ficar alegre e contente quando não sabe onde os filhos estão. E aí, a tua irresponsabilidade gera angústia e aflição no coração dos teus pais. E isso não é justo. Porque para que seus pais, eles sejam felizes, é necessário que você também seja feliz. Agora, verso 2. Honra a teu pai e a tua mãe, isso é mandamento. Isso é mandamento. Tem que honrar papai e mamãe. Tem que honrar. E às vezes, irmãos, a gente vê pessoas com aquela historinha de que meus filhos, coleguinha, meu filho, amiguinho, irmãos, eu não estou aqui para ser amigo de filho nenhum. Dos meus filhos eu sou pai. Se eles permitirem, serei amigos também. Mas a princípio eu sou pai. Pai. E a mãe também é mãe. Nas bodas de Caná da Galileia, de novo nós vemos Maria, não está entendendo nada do que aconteceu. Está acontecendo ali, acabou o vinho, e ela vai lá, busca Jesus, fala para ele que acabou o vinho, no ímpeto de querer ajudar aquilo que não pode. Irmãos, às vezes, né? Vou falar o Wallace, porque o Wallace está lá trabalhando e longe da mãe. A Jéssica trabalha, mas está nos olhos da mãe. Mas o Wallace está longe. E às vezes acontecem algumas coisas, a mãe fica, parece que se pudesse, ela pegava o ônibus, ia lá no gerente, lá do patrão dele, ia puxar a orelha do caramba. Mas não pode, porque os problemas dos filhos, eles cresceram. Eles precisam resolver os seus problemas. E Maria ainda não tinha entendido isso. Ela achava que ela podia ajudar Jesus com os problemas que estavam ali acontecendo. E Jesus vira para ela e fala assim, mulher, ainda não chegou a minha hora, ainda não está no meu momento, calma, as coisas vão acontecer, as coisas vão chegar. É interessante, mãe, é uma maravilha, né? Chegava a Jéssica, às vezes, estava ali se preparando ali os 17 anos, assim. Aí quando a Jéssica falou assim, mãe, eu vou sair. Não, você ainda é criança, você ainda é jovem, não pode sair não, você ainda tem 17 anos. Mas quando ela aprontava alguma coisa, ser grande, ou seja, com 18 anos já na cara e está fazendo coisa de criança? Não, mas eu não tenho 18, eu tenho 17, porque as mães fazem isso, né? Quando a criança quer alguma coisa, às vezes eu não tenho idade.
Mas quando acontece alguma na hora da bronca, bota uma idade que ainda não tem, né? Por quê? Porque conforme a idade vai passando, também as nossas lutas deveriam ir passando. Só que não é assim, não. Às vezes a gente fala assim, não, meus filhos crescerem, meus problemas vão embora. Vão não. Vai vir o problema namorada, problema namorado, noiva, esposa, esposo, neto, e vai. Às vezes, a gente tem nossos filhos, 3 filhos, aí depois que eles crescem, dono do nariz, aí já não é mais 3 preocupações, são 6, 9, 12, e por aí vai, porque as preocupações, elas não acabam. Lá em Caná, ela tentou resolver o problema fácil, mas não, espera aí, ainda não está nessa condição. Teve um momento, lá em Marcos, capítulo 3, verso 31 a 35, que fala que, num momento, Jesus ele estava lá com a multidão, Jesus estava lá, não comia, não bebia, atendendo um monte de gente, e, de repente, Maria falou assim, não, eu preciso, filho, vem cá que você precisa descansar um pouquinho, e a Bíblia fala que elas foram lá para tentar tirar Jesus, foi ela com os irmãos, vão lá resolver o problema lá desse teu irmão, que esse teu irmão, o Jesus, não sei, será que é Jesus? Devia ter um apelidozinho também, não devia? Né? O Jesusinho ali está aprontando está igual um doido, vamos lá pegar ele. De novo. Não, meus irmãos, minha mãe, meu pai, então esses aqui, estão fazendo a vontade, estão aqui fazendo a vontade de Deus, esse aqui que é a minha família. Maria queria tirar Jesus de lá, vamos para casa, vamos dormir. Quantas das vezes, preparando para um concurso, está lá o filho, não dorme, não come, não sai para balada, não vai para festa, e aí a mãe vai lá, filho, para um pouquinho, vai dormir. Não, não tem que dormir não, ninguém morre porque está passando a noite estudando não, deixa estudar. Ele está se resolvendo o problema dele, da vida dele com Deus, deixa eles lá resolverem o problema dele, deixa eles resolverem. Mas, no verso 34 e 35 que eu li, fala que este menino está destinado para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E tem uma palavra muito dura, que diz que uma espada transpassará a tua própria alma. Essa espada não ia transpassar a alma de Jesus, não, porque ele estava falando com Maria, e o pronome está na segunda pessoa, então essa espada haveria de transpassar, era a alma de Maria, e de repente, o que acontece é que ela está vendo Jesus sendo preso, julgado e morto, e isso, irmãos, no espaço de 2 dias. Em 2 dias, Jesus estava lá, celebrando a Páscoa, daqui a pouco ele está sendo preso, daqui a pouco ele está sendo morto, daqui a pouco, e aí? O que aconteceu? É interessante, irmãos, Maria, que ela era uma daquelas que estavam ali, quando Jesus estava morrendo. Ela estava ali. Amigo não estava. O pai, provavelmente já não existia mais. Mas Maria estava ali. Maria estava vendo. Porque, filho, quando você chora, tua mãe chora contigo também. Quando você está fazendo uma bobagem, a tua mãe, ela está sentindo também. E não adianta dizer que já cresceu, já é dono do nariz, porque isso aí é um mero detalhe. O que Maria está vendo é o bebê dela na cruz. É isso que ela está vendo. Com certeza, quando o Natan estava se preparando para ir lá para a Argentina, né, já é grande. Já é grande. Ele sabe se virar. Tá? Vai dizer isso para Josi. Vai dizer isso para Josi. Ah, mas você vai ficar com 2 aí, né?
Não, mas não tem dois, eu tenho três. Tem três. Tem dias que mãe, a gente só tem uma, né? Mas filho, a gente também só tem um. Todos eles são únicos, e nenhum substitui o outro, nenhum troca o outro. Se falar assim, ó, escolhe um para dar para mim, você não vai escolher, você não vai dar. Porque todos eles são o seu bebê. E Maria está vendo o bebê dela na cruz. E a expectativa que tinha é de que ele seria o Salvador do mundo. Só que o Salvador do mundo, não foi isso que foi a promessa? Não foi isso que foi dito? O Salvador do mundo agora está numa situação que ninguém pode ajudar. Ninguém. O Salvador do mundo, que deu vista a cego, que ressuscitou morto, que curou leproso, que só fez o bem. Agora, ele está pendurado na cruz, morrendo. E Maria está vendo isso. Só que, irmãos, honra teu pai e tua mãe. Na cruz, a única pessoa que Jesus deu um cuidado especial foi, sabe para quem? Para Maria. Ele falou assim, ó, João, cuida dela. Ô, mãe, esse aí agora vai ser o seu filho. Ele providenciou mãe para João e filho para Maria, para que cuidasse da sua mãe. Irmãos, às vezes nós achamos que nossos pais já estão velhos e que eles sabem se virar. Filho, cuida do seu pai, cuida da sua mãe, liga de vez em quando, vai lá fazer uma visita. Nora, teu esposo tem mãe. Genro, tua esposa tem mãe. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Às vezes a gente casa e acha que só vai resolver o problema com os dois, né? Só que não. Só que não. Eu preciso cuidar. Eu falo sempre lá com a Alice, não esqueça que a Alice tem mãe. Jéssica, você vai casar, tá? Não esqueça que o Tiago tem mãe. Tá bom? Tem mãe. Porque às vezes a gente esquece. E às vezes nós que somos pais, esquecemos que nosso genro e a nossa nora também tem pai e mãe. Hoje teve um dia, hoje foi um problema, não foi? Porque eu quero que o meu filho passe comigo. Mas a mãe da Alicia também quer que ela passe com ela. E daqui a pouco vai ter um problema maior. Sabe quando? Quando apareceu o Júnior. Porque aí, por mais que o Wallace tenha mãe, mas agora a mãe é a esposa dele. E aí, o garoto vai ficar com quem? É dia das mães. Mas que alegria, que alegria, que alegria, porque Maria, irmãos, não desistiu. Maria, ela viu o seu filho ser tirado da cruz, ele viu ser colocado na pedra, no sepulcro. Deus sabe como é que foi aquela noite para Maria. E sabe o que ela estava fazendo no outro dia de manhã? Indo lá ver o filho. Indo ver o filho. Às vezes, irmãos, a gente que é crente, a gente não sabe lidar muito bem com a perda de uma vida. Às vezes a gente tem aquela pessoa de ver, porque perder os nossos pais é natural, mas pai perder filho, irmãos, isso aí é incomensurável. Deveria haver uma lei proibindo isso acontecer. Mas acontece, o pecado fez com que essas coisas acontecessem. E às vezes a gente fala assim, não precisa chorar não, está com Jesus. E daí que está com Jesus? A Bíblia fala que a primeira coisa que Maria vai fazer no domingo de manhã foi o quê?
foi ver o sepulcro do seu filho. Foi lá ver. Porque, irmãos, o luto, ele existe, ele é real. E Maria foi lá, mas que surpresa! Jesus não está morto. Ele ressuscitou. Cumpriu-se a palavra. Maria, durante esses 33 anos e meio, não entendia nada do que estava acontecendo. Teve alguns momentos de alegria, mas teve momentos de muita dor, muito sofrimento. Mas agora, Jesus está vivo. É momento de alegria. O exemplo, irmão, de Maria mostra que nós precisamos confiar a história de nossos filhos ao projeto que Deus tem com eles. Não adianta a gente querer interferir, não adianta a gente querer moldar, não adianta a gente querer fazer com que tenhamos nós o controle, porque se o meu futuro está nas mãos de Deus, o futuro dos meus filhos também está. O futuro do Wallace, da Jéssica, do William, do Felipe, do Tiago, do Joabe, do Natan, do Bruno, do Breno, né? Está nas mãos do Senhor, não é nas nossas mãos. O Senhor está cuidando de todo esse trajeto, de todo esse futuro. Cara, de vez em quando a gente tem que dar uma olhada, que nós, irmãos, possamos esperar em Maria, e falar assim, ó, cumpra-se em nós o plano de Deus, para a minha vida e para a vida dos meus filhos, que nós possamos confiar a vida de nossos filhos verdadeiramente nas mãos do Senhor. E eu sei que é muito difícil a gente lidar com ansiedade, mas ansiedade, tem um hino do Vencedor de Conquista que diz que a ansiedade ela é pecado, porque a ansiedade é a confiança blefada. Você diz que confia, mas na verdade você está desconfiando. Confia a vida e o destino do seu filho nas mãos do Senhor. E filhos, vamos fazer mamãe e papai chorar menos, tá bom? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Pastor Paulo.